senhores, vamos começar. Boa noite a todos. Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ariuoca. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Ariuoca, 20 de agosto de 2014. Nós estaremos passando a lista de presença e a leitura da ata anterior. Gustavo, fazendo a leitura da ata anterior. Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ariuoca, realizada no dia 6 de agosto de 2014, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente, Mário de Arimateia dos Santos. Vice-presidente, William da Silva Maciel. Secretário, Francisco Lázaro Correia. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2014, reuniram-se os vereadores José Mauro Amaral, João Batista de Frias, Antônio de Pato Barros, Mauro dos Santos, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo à ordem dos trabalhos, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Logo após, distribuição do projeto de lei número 14 de 2014. Posteriormente, o senhor presidente apresentou uma indicação da mesa diretora sobre o relatório do abastecimento de água do município, sugerindo ao prefeito que crie uma autarquia municipal, SAI, e que daria ciência ao Ministério Público. A indicação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Dando sequência, nomeação dos membros da Comissão Especial da Avaliação de Desempenho dos Funcionários. Os vereadores nomeados foram senhor Mauro dos Santos como presidente, senhor José Mauro Amaral como secretário e senhor Lázaro Hélio da Silva como membro. Em seguida, leitura do ofício 08 de 2014, enviado pela Actua, agradecendo aos vereadores pelo empréstimo do prédio da Câmara para os cursos e palestras. Na oportunidade, o senhor presidente informou que no dia 12 de agosto será realizada nesta casa uma palestra em comemoração à Semana do Microempreendedor. Dando oportunidade, o senhor presidente fez a leitura do convite da festa da cidade, da sessão solene da Câmara, no dia 15/8, às 18 horas, e do convite da reunião da VEMAC, no dia 16/8, às 8 horas, das 8 às 12 horas. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Os vereadores concordam com a ata? Sim, concordo. Sim, concordam. Sim. A ata foi aprovada.
Senhores, nós vamos passar para a pauta da nossa reunião. O primeiro assunto da pauta é a discussão e votação do projeto de lei 14 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuições financeiras às entidades que menciona e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2014. Então, é o projeto que os senhores analisaram nas comissões, que para que a Prefeitura possa passar subvenção, repasse em espécie para o Aeroca Esporte Clube, associações de pais e amigos dos excepcionais de Aeroca, PAPAI, e a Associação Comunitária do Movimento Familiar Cristão. A gente quer sempre ressaltar que a Prefeitura, desde as outras administrações, e esta já mantém um certo vínculo de apoio com essas entidades. Só que agora vai poder ser aprovado esse projeto, repassar um valor financeiro, porque muitas das vezes não é uma questão de equipamento, não é uma questão de material humano. O grande problema das entidades filantrópicas é dinheiro mesmo. Falta recurso muitas das vezes para ser feito certas coisas que de repente no convênio não daria. Então é possível, tem previsão nas leis orçamentárias, e agora o prefeito tomou essa decisão com essas entidades aí. Então eu queria passar para as comissões que quiserem se manifestar. Todas as comissões, está aberta aí a oportunidade pela ordem, quem quiser se manifestar sobre o assunto, e se tiver tudo ok, a gente, no bem entendimento, a gente passa para a votação. Então, estou apto a votar. Muito bem. Todas as comissões deram parecer ok? Também a gente reuniu e nós marcamos com o apto a votar, está tudo de acordo. Não precisa ter mais valentes. Eu também estou apto a votar. Eu também estou apto a votar, foi passada a comissão. E aí o mal, mais tarde, o assessor jurídico também está no projeto. Então, senhores, como os vereadores estão conscientes aí do projeto, vamos colocar o projeto então em votação. Vereador Francisco Lázaro. Sim, aprovado. José Mauro Amaral. Eu vou me abster do voto. Pátria. Lázaro Hélio da Silva. Pela aprovação. João Batista de Fris. Sim, pela aprovação. Mauro Santos. Sim, pela aprovação. Rafael de Andrade. Sim, pela aprovação. Antônio de Pata. Sim, pela aprovação. Sim, pela aprovação. Muito bem, o vereador Zé Mauro se absteve por questão ética, né? Para aqueles que acompanham a gente pela internet, é o presidente do asilo, mas nas comissões foi favorável, porque não é só o asilo que está sendo contemplado. Tem o Aeroca Esporte Clube e o APAI, né? Mas como é interessado e eticamente, regimentalmente, se absteve. Muito bem. Senhor presidente, se pudesse constar da A gente vai constar na ata da reunião, né, doutor Rodrigo? E aí? A razão da abstenção. Entendeu? E a gente manda uma mensagem também acompanhando o projeto do prefeito, né? Só para entender, porque no futuro, né? No futuro. Bom, o segundo assunto, senhores, eu tomei conhecimento agora de duas situações. Então, aproveitando hoje que a pauta está bem junta, eu vou trazer o assunto para os senhores. Mas primeiro eu queria pedir a secretária do Senado para que ela possa distribuir aqui, ó, para todos os vereadores, esse documento aqui. Esse documento que eu distribuí para vocês ano passado, na última reunião plenária. Então, só para informando vocês. Então, para facilitar o entendimento dos senhores, eu vou novamente
Eu vou explicar para vocês a situação. Achei que era uma situação que já estava encaminhada, resolvida, mas pelo jeito vai esticar e nós vamos esticar até arrebentar. Eu vou ler para os senhores, porque aí eu leio publicamente, né? E depois eu explico para os senhores. Isso que foi do ano passado, né? Ofício 213 de 2013, da Câmara Municipal de Aiuoca, para o Ministério Público, e o assunto era uma denúncia que eu, como vereador, estava fazendo. E certíssimo o senhor promotor, vem por meio deste denunciar um fato ocorrido envolvendo a Secretaria Municipal de Educação e um prestador de serviço que tem contrato com a mesma, e relatarei aqui o acontecido. Em meados de outubro do corrente ano, tomei conhecimento que na Escola Municipal Serra do Papagaio, zona rural do bairro Matutu, que fica a cerca de 20 quilômetros de distância da cidade e onde deveria ocorrer um plantão das 7h30 às 17h30, por parte do prestador de serviço de transporte escolar. O referido plantão não estava sendo cumprido. Fato esse que foi confirmado pelo vereador Lázaro Hélio da Silva, que mora próximo à referida escola, e me relatou também que tinha recebido tal reclamação, sendo que se deparou com o acontecido, presenciando a ausência do motorista responsável pelo veículo que deveria prestar o plantão. Também relatou que já tinha sido solicitado pela coordenação da escola para ajudar a transportar alunos em um dia que tiveram problemas com o abastecimento de água da escola, que teve como consequência o cancelamento das atividades escolares, e o motorista, que supostamente deveria dar o plantão, não se encontrava no local, fato que obrigou o vereador a ajudar a transportar os alunos naquele dia em seu próprio veículo. Diante de tal fato, enviei um ofício para o secretário municipal de Educação, o senhor Marco Antônio dos Santos, solicitando informações referentes ao funcionamento da escola e do transporte dos alunos, tais como quem é o diretor responsável, o horário de funcionamento, se o serviço escolar que é terceirizado também incluía plantão e qual o horário desse plantão, bem como cópia do contrato. Ressalto que até a presente data não obtive nenhuma resposta do secretário. Só vou dar uma pausa aqui. Quando eu enviei o ofício, eu já tinha pedido explicações para a secretaria e não tive resposta. Depois que nós entregamos esse ofício lá na promotoria, depois de passado outubro, novembro, no mês de dezembro, foi que o secretário mandou um ofício confirmando que tinha um plantão, e depois eu vou entregar para vocês também, confirmando que tinha um plantão lá e que o prestador de serviço deveria dar plantão. Ele limitou a me responder. Isso justificou que não poderia, que não tinha explicado, mandado ofício para mim, porque por causa de muitos trabalhos na secretaria. Depois eu vou mandar esse cópia para vocês também. Paralelamente, solicitei ao prefeito municipal, através de ofício, as cópias do processo licitatório da empresa ganhadora da prestação de serviço, o qual prontamente providenciou. Ao ler o processo, juntamente com o contrato, confirmei que o senhor Jonas Mendes de Siqueira é o responsável da empresa e o mesmo era o próprio motorista do veículo. Assim, a obrigação do plantão era do próprio responsável. Tendo em vista que no contrato o mesmo receberia cerca de 10 quilômetros diários pela prestação de serviço, a mais, pelo serviço do plantão. Continuando a apuração dos fatos, no dia 6/12, fui à sede da escola, acompanhado com o vereador Francisco Lázaro Correia, e lá também observamos que o motorista não se encontrava no local. E ao sermos recebidos pela coordenadora, a senhora Márcia Eunábia Freire Bezerra, a mesma confirmou tal problema,
sendo que ela vinha enfrentando isso o ano todo. E que já tinha conversado com o motorista, com o secretário municipal, mas que infelizmente nenhuma providência tinha sido tomada. Entretanto, a própria coordenadora tomou uma medida paliativa junto ao motorista, que foi o pedido para ele deixar a chave do veículo com ela, pois se caso ocorressem novos problemas, pelo menos o acesso ao carro ficaria facilitado. E nos mostrou a chave que estava em seu poder. Na oportunidade, externei minha indignação, pois dinheiro público estava sendo recebido indevidamente. E o pior, o risco que as crianças, professores e funcionários estavam ocorrendo em caso de uma emergência, como, por exemplo, uma possível fratura em horário de recreio, exercício nas aulas de educação física, queimaduras ou qualquer outra lesão de funcionários da cozinha. Enfim, coisas do cotidiano a que todos nós estamos sujeitos no ambiente de trabalho e escolar. Sendo que a coordenadora concordou e disse que, infelizmente, tal situação tinha se tornado insuportável e que também queria uma solução. Concluo aqui esse relato cumprindo com o meu dever de vereador e de cidadão. Peço que se apure as irregularidades e que os danos ao erário e as negligências aqui relatadas dos responsáveis sejam devidamente punidos. Então, senhores, o que acontece? Eu fiz isso, acredito que deu para os senhores entenderem, e eu fiz, consciente do assunto, e esperei. Quando chegou no começo do ano, eu novamente mandei um ofício esse ano para o secretário, e ele falou que o plantão acabou, ou seja, está resolvido o problema. Eu achei que estava resolvido o problema. Eles disseram que o problema ia ser resolvido. Morreu o assunto. Agora eu tomei conhecimento, via Ministério Público, que a dona Marcelália Freire contou outra versão para o Ministério Público. Disse que não, que foi só um fato isolado. Aliás, 2 fatos, né? O fato do que aconteceu lá no dia da água, E estranhamente, coincidentemente, 60 dias depois, praticamente, eu com o vereador aparecendo lá para a gente ver se realmente a Kombi estava fechada e o prestador de serviço não estava lá. Eu com o vereador, ela nos recebeu muito bem, os funcionários, a gente viu as instalações da escola, e conversando com ela, senhores, ela relatou isso que eu já falei para vocês, e inclusive virou para nós, nós estávamos sentados de frente para ela virou assim, e tinha um suporte lá que eu não me lembro bem o que era, e pegou a chave e mostrou para nós, inclusive a chave está aqui. Eu falei, mas dona Márcia, a senhora não acha arriscado se der um problema? A senhora pegar alguém para dirigir, fazer o quê? Pelo menos agora a chave está comigo. Depois da afirmação dela, uma educadora, responsável por formar o caráter dos alunos, fiquei despreocupada. Mediante todas as circunstâncias aqui, denunciei para o Ministério Público, para que tomasse as providências. Por quê? É um prestador de serviço que deveria ficar lá. Ele entrega os alunos, ele deveria ficar lá, porque ele ganha para isso. E o que ele fazia? Porque esse ano, segundo as informações, não tem mais plantão. Ou seja, ano passado precisava de plantão. Ano passado, se acontecesse um problema lá, o carro era podia esse ano se acontecer. Esse ano acabou o plantão. Bom, segundo eles lá, o prestador de serviço chegava, deixava as crianças, saía e ia trabalhar na comunidade lá para outro, porque ele exerce outros ofícios, como pedreiro, carpinteiro, parece que é coisa assim. Quando dava no horário do turno da manhã, ele voltava, pega os alunos, leva, remaneja, volta, e quando volta fica a tarde inteira trabalhando para outras pessoas. Aí quando precisava da Kombi, ligava para ele, não conseguia falar com ele, ele não atendia, até o dia. Então, ou seja, o plantão é de Araque, nunca aconteceu o plantão, ele ganhava para ficar lá e não ficava. O dia que aconteceu o problema
problema da água lá, o vereador está aí, não é para que ele coincidentemente mora lá na região, não tinha quem dava socorro, chamaram ele lá, e ele, como amigo, cidadão, foi lá e, não tem como ter aula, não tem água, vamos levar as crianças em casa. Cadê o plantonista? Não estava lá. Levou, fez a parte dele, também, tudo bem. Quando eu vou lá, quase 60 dias depois, o cara não está lá. Eu fiquei na escola, nós ficamos uma tarde lá, ficamos um tempo lá, e ele não está lá. A Kombi ficava fechada, porque ele prestava serviço e presta até hoje lá na comunidade. Então eu entendi o seguinte, que ele estava percebendo um valor além do contrato e não estava cumprindo o serviço. Mas qual que foi a minha surpresa, senhores? E aí então, nesse caso, a gente vai ter que resolver isso, assim como foi o caso do Conselho Tutelar. A dona Márcia, ela disse para o Ministério Público que foi um fato isolado. E eu queria ouvir dela aqui no plenário, olhando no meu olho. Ela disse, não, foi um fato isolado. E deu uma risadinha e falou assim que 2 fatos isolados, né? O dia que deu problema na água e o dia que nós fomos lá sem avisar. Coincidentemente, 2 fatos isolados, né? E que não, que fora disso o serviço foi cumprido normalmente. E aí é a minha indignação. Olha, eu não teria tomado providência, eu não sou irresponsável, eu não sou um caluniador para me fazer uma denúncia se eu não tiver endossado de argumentos. Por quê? Olha, agora daí o Ministério Público agora acha que eu fiz uma denúncia falsa. Não, de maneira nenhuma. Então, eu fiquei indignado, porque o ofício que o secretário mandou para nós, ele não me respondeu as questões que eu fiz, mas ele me garantiu que tinha plantão lá, e que o plantão tinha sim, e que o problema que aconteceu foi solucionado. Eu achei que ele ia resolver o problema, como de fato esse ano não está tendo plantão, mas daí ela afirmar que foi um fato isolado e que essa declaração que eu estou dando, que ela disse não procede, ela está me chamando de caluniador. O vereador Francisco estava lá, né, vereador? Então, o que eu, mediante disso, o que eu queria conversar com os senhores? Nós precisamos convocar aqui, e aí nós precisamos nos embasar no regimento da Câmara, na lei orgânica, o secretário municipal, a dona Márcia, o prestador de serviço, e tem uma outra pessoa que vai entrar na história agora, que já está ciente e falou que vem aqui a hora que precisar, que é um funcionário da prefeitura, que na época, ano passado, ele ocupava ali um cargo na secretaria que era na questão do transporte, que era o senhor Antônio Assis de Andrade, e que ele me garantiu, para a minha pessoa, pode me chamar lá, porque a Márcia me reclamou o problema, e eu reclamei o problema com o Marquinhos, que era o secretário municipal. Então, senhores, é uma situação assim, que eu achei que tinha sido resolvida, mas pelo visto, eu não sei o que levou a dona Márcia a falar uma versão do Ministério Público e uma outra para nós. Então, eu queria sugerir um requerimento aqui nessa noite, que a Câmara convoque, dentro da lei aí, com dia e hora marcado, e aí a gente vai ver as datas, o secretário municipal, Marco Antônio dos Santos, a diretora da escola do Matutu, a Márcia Eunária Freire Bezerra, o Antônio de Assis de Andrade e o prestador de serviço. Por enquanto nós vamos chamar esses 4. Não vou envolver os funcionários lá da escola, não vou envolver um representante da Associação do Matutu, da Fundação Matutu, que pode ser envolvido, porque, segundo as informações que eu tenho, no horário de dar o plantão, o senhor João Mendes estava trabalhando com uma pessoa ligada à Fundação Matutu.
e que não gostava que ligasse para ele no horário que ele estivesse trabalhando. Então, ou seja, isso aqui vai esticar mais e mais. Então é uma coisa que poderia ter sido resolvida, e eu não vou passar por mentiroso. Vou falar uma coisa para os senhores: eu não vou passar por mentiroso, eu vou levar a situação até as últimas consequências. Então eu gostaria de pedir para os senhores a autorização da gente convocar esses envolvidos inicialmente, que esses envolvidos aqui, 3 deles é diretamente ligados à administração pública, e o quarto é o prestador de serviço, para a gente ouvi-los aqui. E eu quero ver nos olhos da dona Márcia se ela vai ser capaz de falar para nós, né, o vereador, né? Então, é essa situação. Alguém quer fazer uma pergunta? Só para... Então, eu queria pedir um requerimento, que fosse aprovado um requerimento aqui, convocando essas pessoas aqui para se explicarem aqui na Câmara sobre esse assunto. Ok? Eu vou pôr o requerimento de votação. Vereador William? Vereador Antônio? Sim. Vereador Rafael? Sim. Mauro dos Santos? Sim. Vereador João? Então, o senhor pode? Sim. Vereador Nato? José Mauro? Sim. Sim, aprovado. Então, o requerimento foi aprovado, né, com 3, 4, 7 votos a favor e 1 voto contra. Então, eu vou fazer o requerimento, vou comunicar essas pessoas e nós vamos fixando as datas de acordo com as reuniões. Ok? Muito obrigado, senhores. Nós vamos esclarecer isso aqui como tem que ser esclarecido. Bom, o terceiro assunto é o ofício do digníssimo senhor promotor, que eu passei para os senhores aqui. Os senhores estão todos na mão aí, pedir a cópia aí. Então, muito bem. Eu informei para os senhores que eu mandei aquele relatório que nós aprovamos na última reunião. Eu comuniquei o promotor. Não foi feita denúncia, nada. É um comunicado das ações que a Câmara fez concernente ao abastecimento de água, né? Nós tivemos uma reunião ano passado aqui com o promotor, né? E eu achei estranho como o promotor naquela reunião orientar, sugerir que fosse a Copasa. Vocês lembram daquilo, senhor? Ele sugeriu, um promotor sugerindo, dizendo que ele não é a favor nem contra, mas ele sugeriu que a Copasa resolveria o problema. Eu achei meio estranho aquela atitude dele, mas fiquei quieto na oportunidade, né? Então nós relatamos o caso para o promotor. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por causa da resposta que ele me deu agora. Lá, um ano atrás, ele orientou a Copasa, e agora ele mandou um ofício contrário a isso. Eu achei estranho isso, né? Por isso que eu não participo mais de reuniões, dependendo das situações informais. Fala uma coisa, depois fala outra, aí fica difícil. Eu, só voltando no caso anterior, eu só cometi um erro que dói na minha alma. Foi não ter feito uma ata com a dona Márcia lá. Esse foi o meu erro. Levado a secretária, feito uma ata, chamado lá, todo mundo lá e assinado, né? Nós devíamos ter feito uma reunião passada com o promotor aqui dentro da Câmara, né? Dentro da Câmara. Então eu divido também esse erro aí, quando ele orientou que implantasse a Copasa no município. Ele me mandou um ofício essa semana, né? O ofício é uma página só, porque aqui é a cópia do ofício que nós mandamos para ele. Aroca, 12 de agosto de 2014. Senhor presidente, com relação às informações recebidas através do ofício 112 de 2014, subscrito por Vossa Excelência, informo que o Ministério Público busca a boa qualidade da gestão e da oferta de água que é servida à população. Haja vista a ação civil pública
Pública número 0012-06-005-835-6, manejada por esse órgão ministerial, assim, para se alcançar esta boa qualidade da água. Não importa se é através da autarquia municipal ou concessão pública. Diferente do que ele falou aqui para nós, né? Muito diferente. Hoje, o Ministério Público, se for fazer uma autarquia, um SAI, importante a água ou concessão pública. Então, agora olha só o final do ofício. No mais, essa Casa Legislativa tem legitimidade, caso queira ingressar como interessado na citada ação civil pública, a qual se encontra em fase de execução, tenciosamente, e os proceder a Câmara dos Promotores de Justiça. Ou seja, o Ministério Público está dizendo para ele, agora que tanto faz se for uma autarquia municipal, que é o SAI que nós conhecemos, o Sistema Anônimo de Água e Esgoto, ou uma concessão pública, que no nosso caso seria a Copasa. Mas ele dá uma sugestão aqui para que a Câmara faça parte do processo de ação civil pública que encontra em execução. E é isso que eu queria conversar com os senhores. Por quê? Porque eu sou contra essa sugestão do Ministério Público. A ação civil pública que tem, e que já foi transitado, julgado, já tem sentença, ela originou-se em 2005, prefeito Ari Lopes dos Santos. O atual prefeito, ele não é culpado dessa situação. Tem a responsabilidade de melhorar a água? Tem, claro que tem. Ele é o gestor. Mas daí nós apertarmos mais essa situação, não vejo necessidade. O nosso objetivo aqui é informar ele das nossas ações. Vocês lembram que ele apontou o dedo e falou que se essa Câmara não fizesse nada, ele ia entrar com uma ação de improbidade? Quem se lembra disso? Todos se lembram? Muito bem. O vereador João lembra também? Então essa situação. Agora, ele quer que a Câmara entre aí dando suporte. Olha, eu entendo que a Câmara tem que entrar sim em determinadas situações, mas nessa situação aqui tem um transitado de julgado, o executivo que dê água tratada para a população, ou que mande projetos aqui para debater, porque o projeto que veio voltou. Então eu vou apresentar essa sugestão para os senhores. É óbvio que as decisões aqui passam pela autoridade da maioria, e eu queria perguntar para os senhores concordam aqui da Câmara fazer parte nisso ou não. Eu queria perguntar para os senhores aqui, porque ele está sugerindo aqui. Eu não concordo, não, e vou dar justificativa. Porque todos os vereadores, lembram quando o promotor falou para nós aí que em dezembro do ano passado tinha que ter resolvido de propriedade, já vai fazer aniversário agora em dezembro desse ano, em mínimo de presidência. Então o vereador Francisco ele não é a favor. Pode falar, Zé. Também não concordo, não, porque isso aqui é uma maneira do promotor, se já tem sentença e para ser cumprida, agora ele quer, por exemplo, dizer, por exemplo, para a gente entrar, uma maneira dele sair é para não entrar nada. Também sou contra. Sim, também sou contra. Legal, senhor presidente, eu também sou contra e estou me justificativo que no ano passado, quando eu fui presidente desta casa, em reunião com o Ministério Público, né, e demais autoridades, na parte desta casa, inclusive palavras citadas pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, que é um tipo de ameaça a nós vereadores, e citado por ele, que ele já estava processando os vereadores da cidade de Carvalhos. Então, eu estou fazendo esse ressalvo, dizendo que eu sou contra. Eu acho que o Ministério Público toma conhecimento, igual ele já está com conhecimento, que ele tome as devidas providências cabíveis
Não tirar dele e jogar na Câmara, que é isso? Muito bem, então os vereadores aqui. Também sou contra. Também sou contra. Bom, então, senhores, eu vou responder para ele, vou responder para ele que dentro daquilo que a gente entende é que a Câmara ela é interessada sim que o problema se resolva, mas que ela vai aguardar os projetos do Executivo para analisar. Correto, doutor? Então é isso aí. Agora, de maneira nenhuma eu não concordo de o atual prefeito levar esse processo aí e me pôr na Câmara como responsável, né? Bom, senhores, os assuntos que nós tínhamos para tratar são esses. Quero agradecer a atenção de todos. O nosso amigo ali que acompanhou ali, né? A nossa Edivaldo, que nos acompanhou aqui, todos os nossos amigos pela internet, e nós vamos estar tomando as providências. A correção do SAI é autônomo, né? Sistema Autônomo de Água e Esgoto, né? Correção aí, bem lembrada do SAAI, que é uma autarquia municipal. Então, muito obrigado e Deus abençoe e boa noite a todos. Boa noite.